Olá, como vai você? Eu espero que você esteja bem, porque aqui na nossa mesa hoje nós estamos muito bem. Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de festejar, hoje é um dia de alegria para mim. E eu trouxe aqui minhas convidadas. Mas antes, deixa eu te dizer sobre o que nós vamos falar nesse episódio. Nós vamos falar do poder do autoconhecimento, da busca que é você se conhecer, deixar algumas dores, ou todas elas de preferência, no passado e seguir a sua vida de modo original. E para esse episódio, eu convidei pessoas muito especiais. Antes disso, meu nome é Keila Calil, sou psicóloga e eu amo fazer o que eu faço. Estou celebrando 17 anos de carreira e eu sei que você que está aqui é porque curte esse conteúdo de autoconhecimento também. Vamos falar com as nossas convidadas. Júnia Grazi, muito prazer ter você aqui. Se apresente, por favor. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu sou Júnia, eu trabalho com finanças, sou head administrativo e financeiro, sou casada, tenho 2 filhos, Davi e Maria Clara, e eu tenho um livro, sou escritora, A Língua do Reino, que é um livro que ensina as pessoas a falarem as palavras corretas. Eu lancei esse livro esse ano, estou muito, muito feliz. E também estou lançando uma mentoria agora, que se chama Cria. E no decorrer do episódio nós vamos falar mais sobre isso. Muito bom. E aqui também, essa morena linda, vamos combinar. Obrigada. Lívia, né? Se apresente, Lívia. Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou Lívia Macedo, eu sou consultora financeira e mentora, já tenho mais de 15 anos de experiência e hoje estou conduzindo mulheres, né, a entenderem suas finanças de forma mais humanizada, que a gente tem entendido cada vez mais que finanças não é só sobre números, é sobre emoções, é sobre também autoconhecimento. Então, no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu estou muito honrada de estar aqui. Eu que agradeço, gente. Quando essa mulherada se reúne, só coisa boa aparece. E é claro que, na minha celebração, eu quis trazer o meu papel de cola, porque eu não tô nem aí se você acha ruim, mas eu acho maravilhoso ter minha cola. Mas eu queria perguntar para as minhas convidadas o que o autoconhecimento significa para vocês, né? E como isso fez diferença ou ainda faz diferença para vocês hoje, né? Na carreira ou na vida pessoal, enfim. Quem começa? Bom, para mim é liberdade. A gente se conhecer eu falo assim, eu dou um exemplo, hoje eu estava pensando sobre isso, a gente tá num carro e se você não se conhece, você não vê o painel desse carro, você não consegue saber quantos quilômetros você está correndo, se você tem gasolina suficiente. Você não se conhece, você não sabe para onde você está indo. Quando a gente se conhece, já facilita muito, traz uma liberdade pra gente. E de verdade, é como se você saísse de um casulo e voasse e rompesse. Então, para mim, é liberdade. Muito bom. E Lívia, para você? Para mim, o autoconhecimento representa autenticidade, porque ao longo da vida, pelo menos comigo, me deram muitos rótulos e na caminhada eu me perdi sem saber quem eu era. Então, o autoconhecimento trouxe de volta a minha autenticidade, a minha, como que eu posso dizer, a minha essência. Então, eu me tornei muito mais autêntica a partir do momento que eu passei a me conhecer por mim mesma e não pelos olhos dos outros. Isso é maravilhoso. Eu lembro que quando eu redescobri a psicologia na minha vida, eu já era profissional, já trabalhava na área de finanças, eu analisava crédito. Ai, gente, que horror. Analisava crédito, não gostava do que eu fazia, desculpa aos meus empregadores, mas eu não gostava do que eu fazia. E eu entrei num processo de burnout. Mas antes disso, eu fui parar no RH. E lá no RH, a psicóloga, muito sensível, inclusive, disse para mim, eu tô achando que você não tá bem. Por que você não faz terapia? E me deu uma indicação. E eu fui para aquela coisa assim, sem muito pensar o que era terapia e tudo. E quando eu chego naquele lugar assim, e a psicóloga me recebeu muito bem,
Daí que eu vou me dar conta, naquele momento, eu me dei conta que eu estava tendo crises de pânico, porque eu nem sabia. Eu estava acima do meu peso, num estresse enorme, e burnout, ou seja, era tanto trabalho, era tanta coisa, e eu ainda acreditando que era incompetente e me esforçando ao máximo. Então, esse processo de autoconhecimento, ele foi tão importante, ele foi tão decisivo, que no meio desse processo, eu desenterrei uma memória, que, na verdade, era isso. Eu sempre quis ser psicóloga. E eu não lembrava disso, gente. Olha que loucura. Eu fui conversar com a psicóloga, e tinha uns bonequinhos, assim, era um Joe, uma coisa, vocês não vão lembrar, porque não é lógico, não é da idade de vocês, mas era um militarzinho, assim, e tal. E ela olhou para aquilo, eu peguei ele, comecei a brincar com ele enquanto eu falava com ela. E ela falou assim, parou tudo que ela estava fazendo e falou assim, como que você está no seu trabalho? Aí eu falei, eu detesto o que eu faço, me sinto incompetente, eu não sei o que eu tô fazendo lá, e um monte de coisa. Aí ela falou assim, se eu fosse você, pensava em alguma outra coisa que você gostaria de fazer. E ela continuou fazendo umas perguntas, que hoje eu não faço ideia de quais eram aquelas perguntas. Mas me veio uma memória. E foi uma memória naquele momento que era traumática, porque eu nem imaginava que eu tinha. Um dia na minha casa ali, bem na época do 2º ano ali, do ensino médio, eu chego para minha mãe e falo assim, mãe, te amo, viu, mãe? E falo com ela assim, mãe, quero fazer psicologia. E ela teve uma reação horrorosa. Mas ela teve uma reação do tipo assim, gritando, falando, de jeito nenhum, psicologia é coisa de louco, psicologia é coisa de quem não vai ganhar dinheiro, vai morrer de fome. Mas aquilo, assim, a memória, quando eu lembro dela, ela é muito básica, do tipo, deu um piti, tudo bem, não gosto do curso. Mas, gente, aquilo ficou enterrado. E quando chegou na época de fazer vestibular, até engenharia eu pensei em fazer. E eu sou péssima em matemática, né, assim, provavelmente eu devo ter uma descalculia, uma coisa assim. Sou péssima. Então, assim, eu fiquei pensando, gente, se aquele processo não me trouxesse a psicologia, porque a partir dali o que eu fiz? Fui fazer um vestibular urgente, porque aquilo acendeu dentro de mim. E eu fui fazer um vestibular, passei, entrei para a faculdade, e ninguém acreditava, do tipo, peraí, um dia você é administradora, trabalha em banco, ganha bem, viaja o Brasil, porque realmente eu já estava assim, num patamar legal. E no outro dia você virou estudante de psicologia, que loucura é essa? E eu tive que explicar para as pessoas que eu tinha descoberto uma memória, né? E naquela memória estava uma adolescente que adorava ajudar as pessoas, que já tinha muita empatia com os vizinhos, com os colegas de escola, e que realmente não estava feliz naquela carreira, mesmo bem-sucedida. Então, assim, muitas vezes, né, a minha pergunta para vocês é essa, muitas vezes a gente está muito bem-sucedido na carreira, mas isso que a Lívia falou, cadê o original, cadê a essência, né, quem sou eu? E o processo terapêutico de autoconhecimento, ele nos faz voltar no desenho original. Então, isso aconteceu com vocês, assim, no processo de vocês, ou não foi bem por aí, né? O que levou você a buscar terapia, né? Autoconhecimento através da psicologia clínica? Ao contrário de você, Keila, eu sempre fui dos números e no meio do caminho eu me perdi em função do excesso de trabalho. E nessa jornada de autoconhecimento, eu entendi que os números faziam muito sentido para mim, mas que existia algo por trás do meu excesso. Por que eu trabalhava tanto? Por que eu precisava ter uma rotina de 12, 14 horas de trabalho? E aí, no processo de autoconhecimento, eu entendi que eu queria provar algo para alguém, algo para, às vezes, para mim mesma. Então, eu continuei na área e nesse processo de autoconhecimento, eu entendi ali que eu escondia dores por trás do meu trabalho. Então, para eu fugir de uma realidade que estava ali à minha frente ou que eu não sabia lidar com ela, eu trabalhava. E números é algo muito exaustivo se você não tem ali aquele controle, aquela
aquele tempo determinado para você fazer uma análise. Então, eu mergulhava, era de segunda a segunda trabalhando. Uau. E aí, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu vi que eu estava fugindo da minha realidade. Eu não enfrentava a minha realidade, as minhas dores internas, e é por isso que eu fazia tanto a questão do trabalho. Sempre foi a minha paixão, mas quando a gente começa a exceder, o sinal vermelho começa. Peraí, a vida não é só trabalhar. Por que eu só estou trabalhando? E foi o processo de autoconhecimento que me ajudou a entender que eu fugia de outras realidades da minha vida. E foi aí que eu comecei a investigar e a mergulhar nesse universo. Que bom. Ainda bem, né, que nós temos esse recurso. E com você, Júnior, como foi? Bom, eu procurei a terapia porque eu não queria ser eu. Eu não gostava da minha versão naquela época, naquele tempo. Eu me achava, assim, olhando para mim, eu falava, eu não vou dar certo sendo eu mesma. Não tem futuro para mim. As decisões que eu tomei foram muito erradas e não vai dar tempo de eu voltar atrás, porque eu tô velha. Então agora eu não consigo mudar a carreira, não consigo fazer mais nada. Então eu tinha batido o martelo de que do jeito que eu estava e do jeito que eu era, não ia dar certo. E você tinha quantos anos? Eu tinha 28. 28 e já acreditava que já era refém das escolhas que tinha feito. Exatamente, eu perdi muito tempo, não tem como voltar atrás, agora se eu tiver que decidir tudo de novo não vai dar tempo. Então isso era uma mentira muito absurda, né? E aí eu falava, gente, se eu continuar assim, do jeito que eu sou, não vai dar certo. Eu sendo eu, as pessoas não vão levar a sério, sabe? Então eu tinha um bloqueio muito grande comigo mesmo. Então eu cheguei e falei com aquilo, eu não quero ser eu mesma. Essa foi a minha primeira frase no consultório. Não quero ser eu mesma. Me ajuda. Eu não sei se a Lívia vai lembrar dela. Qual foi a primeira coisa que você falou lá no meu consultório? Olha, a primeira coisa que eu falei eu não me lembro, mas eu lembro que eu cheguei com muita vergonha. Né? Vergonha daquilo que eu sentia, vergonha daquilo que eu estava descobrindo, que eu estava vivendo. A primeira coisa eu não sei, mas o sentimento, né, a emoção me lembra, era de vergonha e o medo do julgamento. E é muito comum, né? A gente chega, terapia é um lugar que a gente chega para encontrar problema. A gente chega para falar do que tá dando errado. Ninguém vai na terapia falar que é um sucesso, que tá tudo dando certo, né? Então, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui à terapia, eu perguntei para ela o que eu tenho que falar, né? E ela falou assim, fala o que você veio fazer aqui. Eu falei, eu não sei, a moça do RH que mandou eu vir. E ela falou assim, tem alguma coisa te incomodando? Eu falei, posso comer? Peguei meu almoço, gente, que loucura. E comecei a comer. Pode comer. O que tá te incomodando? Eu falei assim, olha, de modo geral, não faço ideia, mas tem alguma coisa me incomodando. Então, o terapeuta, ele tem que ter essa sensibilidade mesmo, né? De saber que aquela pessoa ali, eu poderia ter sido interpretada e julgada como alguém, por exemplo, desinteressada. Eu poderia ter sido julgada como alguém mal educada. Peraí, você vai almoçar ou vai fazer terapia? Né? Mas nenhuma das duas coisas. Realmente era um processo ali onde eu estava usando a minha defesa, sem saber, e não sabia nem do que eu estava me defendendo, né? Então, assim, esse profissional, o psicólogo, ele tem que ter essa sensibilidade de saber que o ser humano, ele não é raso, ele não é simples, ele precisa ser respeitado em todo o tempo, inclusive usando as autossabotagens dele, né? E nós usamos mesmo, de defesas, de autossabotagem, mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender sobre isso, né, e sabotar o sabotador, né, e começar a desarmar aquilo que nos prende. Então, assim, perguntando do processo que você fez, eu sei que talvez vocês não tenham feito só um processo terapêutico, né, eu também nunca fiz mais de um com outros profissionais e tudo certo, mas assim, falando do processo terapêutico ali, porque, claro, né, gente, eu estou comemorando meus 17 anos de carreira, então eu trouxe meus ex-pacientes para poder falar, né? Então, qual foi o momento ou o processo que marcou você naquela fase da sua vida? Né? Assim, o que você
percebeu assim, poxa, isso foi importante. Isso eu levo e até falo sobre isso, ou ensino, ou passo adiante, enfim, porque eu ouço isso muito no consultório. Já estou ensinando o que você me ensinou. Eu falei, ainda bem, né? Um mundo mais leve, mais justo, mais feliz. Uhum. E aí, tem algum momento, assim, no processo? Foi punk, foi... O punk a gente pode guardar. Então, eu me lembro que eu estava no modo sobrevivência mesmo. Eu estava empurrando com o restinho que tinha de dar conta. Uau. Eu cheguei com um peso muito absurdo, que assim, eu estava no restinho de mim. Eu falava, meu Deus, agora eu vou chegar lá, já falando que eu não queria ser eu, porque eu não me suportava. Então eu estava de fato no modo sobrevivência. E aí, quando eu comecei a fazer as terapias, eu vi que tinha como viver, né? Uhum. Uma vida abundante. Sim. Tinha mais. Sim. Eu tinha parado numa parte e tinha mais ali para eu caminhar. Então, eu consegui entender que não, tem vida. Eu posso... Tem muita coisa ainda para eu fazer, eu tenho tempo, eu consigo ajustar minhas decisões, eu consigo sim tomar outras decisões, eu posso mudar de ideia, não tem problema, eu posso desabar, eu posso chorar, não tem problema, eu me desesperar aqui, chorar, não tem problema. Então, aquela coisa de eu sou forte, eu vou dar conta, começou a cair, né? Começou a ser quebrado, porque eu comecei a ver que não, gente, eu sou humana, é isso aqui que eu tô agora e depois eu vou melhorando. Mas eu vi que eu tava sobrevivendo e passei a viver. Nossa, uau. Forte, né? No meu caso, eu posso dizer que foram vários momentos, porque a minha jornada, ao meu ver, era muito pesada para mim, para eu conduzir sozinha. Então, eu cheguei com uma dor muito peculiar, para mim, diferente de tudo que eu já tinha ouvido falar. E naquele momento que eu abri aquilo para Keila, ela me acolheu. E em algum momento do meu processo, né, onde eu caminhava sozinha com essa dor, eu achava até que eu tava ficando louca. Tipo, meu Deus, não tem condição eu ter passado por isso. Será que eu passei mesmo? Eu me questionava de tão absurdo que era a situação para mim. E o que mais me marcou, o que você disse, foi contra aquilo que eu pensava sobre mim. Ela falou para mim, eu estou impressionada com a sua sanidade mental perto do que você viveu. Qualquer um, talvez, né, sem força, sem Deus, teria realmente enlouquecido. E naquele momento a minha ficha caiu. Eu tô no caminho certo e eu não tô doida. Essa é uma situação que agora eu vou cuidar, vou tratar. E encontrei agora quem entende a minha dor, tem experiência no caso e vai conseguir me ajudar. Porque eu tinha vergonha, ninguém sabia da situação, ninguém sabia o que eu passava. Embora eu tenha chegado até você através de uma amiga, amigos às vezes que sabem uma pontinha do que a gente vive, mas eles são anjos, eu posso dizer que eles não sabem cuidar às vezes daquela ferida. E ela me indicou, foi o momento ali que eu me senti acolhida, que eu pude realmente abrir a situação e ouvir, Lívia, você não está doida. Esse é um caso, eu estou impressionada com a sua sanidade mental e a gente vai curar agora essas feridas, porque as feridas haviam, né? Havia muita dor ali por trás daquela vergonha. Mas essa, para mim, foi o meu ponto, assim, de inflexão, a minha chave para continuar, porque não é confortável. Não é confortável, mas é libertador, vamos combinar, né? Então, assim... Que legal, né? A gente que é terapeuta não lembra das coisas que, né, fala. A nossa memória é anotada, claro. Mas uma coisa que um terapeuta tem muito, assim, é entender que aquele ser humano está tentando de verdade sair da dor. E essa é uma das coisas que eu acho mais legais em ser psicóloga. É o peso de não julgar. Porque a gente não percebe, mas julgar é pesado. Porque a gente tem que categorizar tudo. Mas quando a gente chega no consultório e fala o que está doendo, como está doendo, do jeito que está doendo, aquela é a verdade. É daquele jeito que está, né? Então, vamos falar do presente. Como que vocês estão, né, hoje? Né? Eu quero saber se já tem atestado, né, gente? Ou se vai ter que voltar, brincadeira. Mas como vocês estão hoje diante de tudo que vocês ressignificaram, né? Deixaram para trás? Como que você hoje se vê, Júnia, diante de tudo que você trabalhou ali, né, naquele tempo terapêutico, você, Lívia, como você se vê hoje,
como que está o presente. O passado a gente já falou um pouco dele, né? Mas e aí? Bom, eu falo que, na verdade, eu vi uma frase e falei, isso é tudo certinho com o que eu vivi. Eu falo muito pra Keila que existe um antes e depois dela na minha vida, sabe? Existe um antes e depois e muito claro. O crescimento na minha vida profissional, espiritual, como mãe, em família, como amiga, foi assim, absurdo. Eu aprendi a ter agilidade emocional. Então, todas as vezes que vem uma mentira, algo tentando me sabotar, eu já consigo identificar com agilidade, eu já rebato. Opa, Muito bom. isso é mentira. Eu não vou fazer parceria com isso. Então, eu já consigo cortar e consigo trazer a verdade logo para poder rebater aquilo. Então, o livro nasceu disso, né, de várias conversas e das falas ágeis, de uma fala correta, de uma fala positiva, de uma declaração verdadeira, de tudo que eu aprendi nessa caminhada. Então, existe um antes e depois. E eu li algo que fala que, às vezes, nós passamos por transições e, às vezes, metamorfose. A transição só te muda de estação. E a metamorfose muda você. Então, eu fui mudada. Eu fui transformada mesmo, é outra pessoa. Então, hoje eu falo que eu sou casinha favorita, sabe? Eu falo que eu sou legal demais. Eu tenho consciência de que eu chego no lugar e a atmosfera muda. Então, eu tô ali pra mudar mesmo, pra trazer alegria. Antes eu queria ficar mais quietinha, tipo, nossa, eu sou muito espalhafatosa, né? Eu quero aparecer, eu quero aparecer. Ninguém tem dúvida, né? Então, assim, você já avisa. Exatamente. Então, antes eu queria me esconder, agora não, gente. Eu sou alegria mesmo, eu carrego alegria e eu vou aparecer, não tem como. Então, hoje eu me conhecendo e aceitando isso em mim, eu quero ser eu. Eu quero ser eu mesma, sabe? Pra quem não queria ser, né? Agora eu quero ser. Quer ser demais. Chegou no consultório falando, não quero ser eu. Falei, infelizmente, essa demanda eu não consigo atender. Fui sincera. Foi. Verdade. Bom, comigo, eu posso dizer hoje que foram tantas mudanças, né? Quando a gente começou, eu morava com meu pai, né? Eu tinha um sonho de morar sozinha, tinha muito medo de morar sozinha. Eu era muito dependente das pessoas e por algum momento eu cheguei até a desacreditar daquilo que eu mais amava, que era o meu trabalho. Em função de tantas informações e às vezes tantos rótulos, né? Que ainda no meio do caminho a gente vai recebendo. Mas hoje eu olho para mim e falo assim, que bom que eu não desisti. Né? Hoje eu já estou na minha 2ª turma de mentoria para quem queria parar de trabalhar e achava que as finanças não faziam mais sentido. Estou na minha 2ª turma de mentoria, atendo grandes empresas na área de consultoria. Então, eu estou exercendo aquilo que eu fui chamada para ser com consciência. Porque eu sempre soube que eu amava os números, que eu tinha uma facilidade de colocar ordem nas coisas, mas eu não tinha essa consciência. Eu via, mas peraí, eu carrego algo mais. E aí hoje eu coloco no meu trabalho essa humanização, que é às vezes entender que aquele número ali é o reflexo de alguém. Fazendo escolhas. Fazendo escolhas. Onde eu aprendi isso? Na terapia. Porque eu vi que eu era fruto ali, às vezes, do meio, às vezes de uma falta de conhecimento. Então, hoje eu trago isso para dentro do meu trabalho e eu sou, assim, uma entusiasta, porque eu mando para terapia, eu mando para atividade física. Eu posso dar um exemplo que eu já, né, tive clientes com situações que não eram para eu cuidar. Eu mandei para terapia. Por quê? Porque são situações que vão além da minha alçada. Uma compulsão, ou seja, questões que estão envolvidas é o profissional que tem que cuidar. Então, eu sou tão entusiasta e a favor do autoconhecimento que hoje eu encaminho o meu cliente que vai para além dos números, né? Que é aquela parte que eu não tenho alçada para cuidar. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né, Lívia? Assim, quando a gente trabalha com pessoas, seja em que área for, às vezes é mais sobre a emoção do que sobre a razão. E quando um profissional da sua área, por exemplo, né, finanças, a Júnia também lida com finanças, né, o administrativo financeiro, vocês têm essa sensibilidade para olhar que existe um ser humano ali que está confuso. Eu costumo dizer que está em sofrimento. Né? Então, porque às vezes a gente coloca um rótulo, fulano é enrolado, fulano é chato, fulano como é que fala? Conservador, de outra época.
Mas às vezes o fulano está em sofrimento, né? Ele não está tomando boas decisões. Ninguém acorda de manhã, eu falo isso sempre, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou tomar péssimas decisões, porque eu quero ter problema financeiro e eu quero ter uma contabilidade horrorosa. Ninguém faz isso. Verdade. Mas, né, quero usar meu cartão até chegar no limite. Não é sobre isso, né? É sobre uma dor que está ali escondida. Então, assim, o próprio investir em autoconhecimento faz de você, inclusive, um profissional diferenciado. Vocês concordam? Assim, eu vejo isso, assim, a Lívia já está indo para o lado da psicologia do consumo, né? Tá fazendo um curso, não é isso? Isso, eu concordo com você e hoje é o motivo pelo qual eu também faço uma certificação em psicologia financeira, que é o que está por trás ali do comportamento do cliente, para conseguir ajudá-lo melhor. Então, a partir do momento que eu olhei para mim, que eu me entendi, eu consigo ajudar o outro direcionando se é uma questão ali, às vezes, técnica do número, realmente é uma falta de conhecimento, ou se é uma parte emocional, onde eu tenho que direcionar para um profissional de apoio. Né? Eu tenho hoje pessoas que eu confio e que eu direciono, tanto na área de contabilidade, na área de psicologia, porque a gente é um todo. Hoje eu tenho tratado com o meu cliente essa unidade. Então, o estudo hoje é justamente para que eu detecte mais rápido qual é a questão daquele cliente e ele tenha, como diz a Júnia, agilidade para resolver a questão dele. Muito bom. É ser um profissional diferenciado, né? Com certeza. Ontem eu estava conversando com uma mentora, estou sendo treinada, né, nessa nova função de head, e ela me falando que é muito difícil ter um departamento financeiro que olhe para as pessoas com o olhar de é uma pessoa que está aqui. Eles são mais rígidos. E ela falou, você tem isso. Você consegue, você passa aquele respeito, né? Existe um departamento financeiro, precisa ter organização. E, por outro lado, as pessoas chegam até você para se abrir, para conversar no meio de um evento, pede ajuda de uma forma mais humana. Ela falou, e você tem esse olhar. Então, eu acho que é importante quando você fala, existe uma pessoa ali. Então, às vezes, ele está lá desesperado, eu trabalho com eventos, então a pessoa está desesperada no meio de um evento e me manda mensagem, eu preciso pagar isso aqui urgente, aqui não sei o que, afobado. Eu consigo falar, calma, vamos pagar, tá tudo bem, você precisa de alguma outra ajuda? Então, eu consigo olhar a pessoa e ela sai de perto de mim respirando. Ela sai tranquila e conseguindo enxergar a solução para o problema. Então, isso é muito bom para o corporativo, né? Os financeiros, a pessoa do financeiro geralmente é a galerinha mais fria, mais distante. E completando o que a Gina está dizendo, eu era essa profissional fria, rígida. Como eu vim de cargos de confiança antes de empreender, eu me moldei àquele cenário. Então, as pessoas não olhavam para mim. Eu tenho colegas que hoje encontram comigo na rua e falam, você tá muito diferente. Eu não dava um sorriso. Eu era literalmente uma capa e eu me escondia atrás daqueles números, daquela posição. Então, a partir do autoconhecimento foi que eu entendi a minha humanidade primeiro, para depois, agora empreendendo, levar isso para os meus clientes. Mas eu era uma profissional ao contrário da Júnia, inacessível. Uma pessoa que, você encostar em mim, eu já te destratava, de tão rígida. Mas aquele ambiente, ele me moldou daquela forma. Em função de trabalhar com muitos homens, eles são, às vezes, né, mais rígidos, eu fui me moldando. Mas a partir do autoconhecimento, eu entendi que eu podia estar naquela posição de confiança, eu podia exercer a função que eu exerço hoje. Ser você. E ser eu mesma, né, com delicadeza, com humanidade e com seriedade. Porque eu não deixo o número de lado, ele é o meu guia. Através do número eu consigo entender ali o comportamento e consigo ajudá-lo. Mas por trás disso, agora eu complemento com essa caminhada, essa humanidade, para eu entender que o cliente, ele não está fazendo por algum motivo. Sim. E aí você consegue detectar também até aquele cliente descomprometido. Poxa, ele não quer, não há nada que você vá fazer que vá alterar. Isso aí. Se você pudesse escolher o nome de um capítulo de livro para contar um pouco do seu autoconhecimento, qual seria o título desse capítulo? Sobre essa história do autoconhecimento. Já encerrando aqui, né, esse capítulo, esse episódio,
Qual seria? O meu eu coloquei nome nele, mas depois eu falo. Bom, eu como tô, assim, nessa fase de metamorfose, eu entendi que foi isso, eu colocaria do casulo ao voo. Porque, de fato, eu saí de um lugar escondidinho, ó. Muito bom. Voei. Eu não pensei em nada antes, mas só de você falar, pra mim já veio estourando a bolha. Né? Eu tô saindo de uma bolha que era enrijecida, onde era muito padronizado, e reformulando esse conceito com a minha essência, com o meu jeito de ser e com a mesma seriedade que pede, né, a minha profissão. Que bom. Então, gente, esse episódio hoje foi sobre histórias reais, mulheres reais, dores reais, mas todas elas podem ser ressignificadas. A partir do momento que nós buscamos autoconhecimento, nós entendemos e aceitamos a nossa história, quem somos. E é fácil, de verdade, eu te falo porque tem muito tempo que eu estou nessa estrada. É fácil se apaixonar por quem você é. E não tem nada a ver com narcisismo, não. Tem a ver com o fato de que o nosso desenho original, ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente foi feito para fazer diferença nessa terra, a gente foi feito para levar a luz mesmo para essa terra. E às vezes esses rótulos que a gente recebe, eles vão nos transformando em alguma coisa que não somos. E aí o que acontece? A gente vai acreditando que aquele rascunho, que aquela coisa ali estranha, sem luz, somos nós. E aí o que a gente faz? Começa a rejeitar a si mesmo, como você ouviu aqui nessas histórias. Mas o processo de autoconhecimento traz isso para a gente passa a ficar livre desses rótulos, nos aceitar muito melhor, né? Nos apaixonarmos e podermos então entender que a gente tem liberdade de ser o que é, de aceitar o outro como é, porque às vezes a gente quer aceitar o outro e rejeitar a gente. Não tem jeito, nós vamos ser julgadores. Mas quando eu me aceito, quando eu aprendo os meus limites, quando eu me amo, eu consigo naturalmente amar o outro, e se o outro for muito desafiador, eu consigo naturalmente tolerá-lo. Essa que é a verdade. Então, esse episódio é sobre isso, é sobre autoconhecimento, sobre processo de terapia, sobre valorizar quem você é e a sua identidade. Essas histórias não são sobre mim, são comigo, né? Essas histórias. Mas eu queria que você, se fez sentido para você em algum momento, se algo que foi falado fez sentido, deixe isso nos comentários e também pode escrever as perguntas, porque aí no próximo episódio eu consigo trazer a sua pergunta e resolver. Resolver eu não vou dizer, né? Mas eu posso responder para você a sua dúvida. Então, até mais e a gente se vê.